Aleluia. Boa noite, igreja. Paz, amém. Aleluia. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Pastor Sérgio não está com a gente hoje aqui, porque hoje tem Encontro Hero lá em Leopoldina. E por ele estar lá com os homens da nossa igreja, não pôde estar com a gente hoje aqui. Mas vamos lá, coloca a mão no seu coração. Pai querido, o nosso pedido e a nossa oração neste momento é para que a semente que será plantada encontre uma terra boa, uma terra fértil, que produza e frutifique cada semente que será lançada aqui essa noite, em nome de Jesus. Amém? João 16:33 fala assim: eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Vamos ler mais uma vez? Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Na minha Bíblia aqui, versão amplificada, esse versículo fala assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais perfeita paz e confiança. No mundo tereis aflições, tribulações, provações, angústias e frustrações, mas tende bom ânimo, encham-se de coragem, estejam confiantes, certos, sejam intrépidos. Eu venci o mundo e eu tenho minado o poder do mundo para enfraquecê-lo e dominá-lo por amor a vós. Amém? Esse versículo, ele é o último versículo de um capítulo onde Jesus está explicando aos seus discípulos que eles vão sofrer. Se você começar a ler o capítulo 16, desde o versículo 1, você vai ver que Jesus começa explicando para eles, contando para eles: vocês vão sofrer. Jesus começa a antecipar, a revelar a eles que a partir daquele momento eles sofreriam. O capítulo todo continua falando que vocês vão sofrer. Vocês serão expulsos de alguns lugares. Vocês não serão bem-vindos em outros lugares. E Jesus segue explicando: vocês vão ser levados à morte. E as pessoas que matarão vocês dirão que estão matando em meu nome. Isso não é verdade. Eles fazem isso porque eles não conhecem o Pai e nem a mim. E Jesus começa versículo a versículo, paulatinamente, a explicar aos discípulos tudo o que estaria por vir. Jesus fala: eu preciso ir embora para que o Consolador chegue. E aí os discípulos começam a ficar assustados. Os discípulos começam a ficar apavorados. Eles começam a sentir medo. Eles já começam a sofrer por antecipação. Jesus fala: eu preciso partir para que o Consolador venha, porque é o Consolador que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Jesus continua explicando que esse Espírito, que esse Consolador é o Espírito da verdade. E que o Espírito da verdade estaria dentro deles, guiando os passos deles, colocando no coração deles aquilo que precisaria ser dito, revelando dentro do coração deles, conduzindo cada um deles a tudo que eles deveriam fazer e seguir dali para frente. Jesus explica que algumas versões vai usar até a palavra pocochinho. Jesus explica que muito em breve ele ia embora. Ele ia embora. Que ele não estaria mais entre os discípulos. E fala: vocês vão chorar, vocês vão sofrer, vocês vão se lamentar, vocês vão ficar angustiados, vocês vão querer desistir, vocês vão querer abandonar tudo. Tudo isso vai acontecer com vocês. Mas é preciso que eu vá. Eu estou antecipando, não vai ser fácil para vocês. Mas a alegria e o prazer que vocês têm agora de estar na minha presença, esse prazer vai retornar. Esse prazer vai voltar. Vocês vão sentir prazer e alegria novamente. Mas para isso, vocês vão precisar atravessar esse momento de dor. Vocês vão precisar atravessar esse momento de sofrimento. E Jesus continua explicando que seria crucificado, que seria morto. Mas ele também explica que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Os discípulos ficam apavorados com essa enxurrada de informações que Jesus dá ali, faltando dias para a sua crucificação. Jesus sabia exatamente o que ele iria passar. Jesus sabia exatamente por que ele tinha vindo ao mundo. Jesus sabia exatamente que ele estava ali cumprindo um propósito. E ele abre o seu coração para os discípulos, dizendo que não ia ser fácil para os discípulos. E esse versículo que a gente leu é um desfecho. É a conclusão. Depois de Jesus explicar tudo isso para os discípulos, depois de Jesus explicar o quanto eles iam sofrer e padecer, Jesus conclui com esse versículo. Coloca de novo, por favor. Jesus conclui toda a sua linha de raciocínio. Jesus conclui toda a sua conversa com os discípulos assim: eu vos prevenir sobre todas essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Porque nesse mundo vocês vão sofrer, mas tenham fé, tenham coragem, eu venci o mundo. O interessante é que a gente não se apega no tenham fé e tenham coragem. A gente não se apega no eu venci o mundo. A gente se apega no você vai sofrer. Jesus, nesse mesmo versículo, fala sobre ter paz, confiar nele, ele venceu o mundo, mas de todas essas coisas maravilhosas desse versículo, a gente se apega aonde? Você vai sofrer. Por que que a gente se apega? Por que que a gente tem um chamego com o sofrimento? Por que que a gente se apega ao sofrimento? Por que que a gente fica se martirizando com o sofrimento? Por que que a gente fica sofrendo, padecendo, chorando com o sofrimento, sendo que ao redor do sofrimento tem paz, ao redor do sofrimento tem conquista, ao redor do sofrimento tem vitória, ao redor do sofrimento tem confiança, ao redor do sofrimento tem coragem? Mas não, a gente segue ali, firme, coladinho, juntinho com o sofrimento. A partir desse versículo, de todo esse contexto do porquê Jesus disse isso, e a partir desse versículo a gente entende uma coisa. Primeiro, que esse versículo não era só para eles, é para mim também, e é para você também. A gente entende que
o sofrimento é inescapável. Não tem como escapar. No mundo vocês vão sofrer. Não tem como escapar. Isso é um fato. É uma experiência inescapável. Qualquer ser humano que já passou por essa terra, que esteja vivendo nessa terra e que ainda viverá nessa terra, irá passar por sofrimento. Não tem como escapar disso. O autor C.S. Lewis, meu autor favorito, ele tem uma frase que diz assim: Deus sussurra nos pequenos prazeres, nos pequenos mimos que Ele nos dá. Deus fala em nossa consciência através do Espírito Santo, mas Deus grita em nossa dor. Ele vai falar que a dor é um megafone de Deus para chamar a nossa atenção para Ele. Porque é na dor e é no sofrimento que a gente se aproxima mais. É na dor e no sofrimento que a gente corre para Jesus. Porque quando tudo está muito bom, quando tudo está maravilhoso, quando tudo está perfeito, quando todos os sonhos estão se realizando, é muito fácil esquecer Jesus. Você se esquece de olhar para Ele, você se esquece de agradecer, você se esquece até de vir à casa do Senhor, afinal de contas, você foi grandemente abençoado e agora você pode viajar. E vir à casa de Deus fica em segundo plano. Quando você não tiver nada para fazer, você vem, porque você está sendo grandemente abençoado. Nós, seres humanos, temos o péssimo hábito de nos afastar de Deus quando tudo vai bem e esperarmos a dor chegar para correr de volta para os pés de Jesus. Esperar a dor chegar para voltar para a casa do Senhor, esperar a dor chegar para orar mais, para jejuar mais. Porque quando está sofrendo, você coloca o seu som no último volume em casa e passa o dia inteiro louvando. Quando você está sofrendo, você levanta 3, 4 horas da manhã para orar. Quando você está sofrendo, você vem para a igreja todo dia. E quando não tem culto na tua igreja, você caça outra igreja para assistir culto. Mas quando tudo vai bem, você esquece dessas coisas. É por isso que precisamos passar pelo sofrimento de vez em quando. É Jesus falando aqui: vem cá, pertinho, vem. Vem ficar pertinho de mim, porque eu quero conversar com você 3 horas da manhã. Mas se você precisar sofrer para conversar comigo 3 horas da manhã, Deus vai fazer tudo o que for possível, tudo o que for necessário para trazer você para perto dEle. Se for necessário o sofrimento, Ele vai permitir que aconteça. Porque o que Ele mais quer é você perto dEle, é você coladinho com Ele. E aí, já que não temos como escapar, não temos como escapar do sofrimento, Jesus declarou: no mundo tereis aflições. Se Ele falou, está falado, não dá para escapar, não dá para fugir. Como a gente enfrenta isso? Neste mundo vocês terão aflições. Isso é um fato, é a realidade. É a realidade da nossa vida, é a realidade do sofrimento. Nós vamos ter aflições. Jesus nunca prometeu para ninguém uma vida sem dor. Mas por quê? Porque essa pergunta é uma pergunta que ecoa por gerações. Por que Deus permite tanto sofrimento no mundo? Por que eu? Por que comigo? Por que com meu filho? Por que com minha mãe? Por que eu? Por que Deus permite sofrimento com pessoas boas? Essas são perguntas que ecoam mundo afora há séculos. Antropólogos, filósofos, teólogos, todo mundo busca as respostas para essas perguntas.
Só que como é que o sofrimento entrou? Como é que o sofrimento chegou? O sofrimento chegou no mundo por causa da desobediência de um homem. Deus criou um jardim lá no Éden perfeito, cheio de paz, harmonia, tranquilidade, bem-estar, prazer. Deus visitava Adão todos os dias ao entardecer. Adão tinha o prazer de conversar face a face com Deus todos os dias. Ele vivia pleno, na mais perfeita paz que todos nós desejamos. Adão foi o único homem que experimentou, por um período da sua vida, a perfeita paz humana. Só que o que acontece? Deus deu para Adão o livre-arbítrio. Deus falou assim: Adão, tá vendo aquela árvore ali no meio do jardim? Então, você pode comer de qualquer árvore. Eu imagino, gente, centenas, milhares de árvores espalhadas por aquele jardim. E daquelas centenas de árvores espalhadas pelo jardim, Deus fala assim: não coma só de uma, ok? Não coma daquela árvore ali no meio do jardim, porque ela é a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E Deus explica: no dia que você comer dela, você vai morrer. Deus deu esse livre-arbítrio a Adão. Você pode viver plenamente comendo das outras 999 árvores do jardim. Estou chutando um número, tá, gente? Mas aquela dali, se eu fosse você, não comia, tá joia? Mas Adão, já tendo posse do seu livre-arbítrio de fazer o que queria, de fazer as escolhas que queria, ele vai lá e resolve, influenciado por Eva, a gente já conhece, e come da árvore, da única árvore que ele não podia comer, da única árvore que ele foi aconselhado a não comer. E aí, o que acontece? O sofrimento chega no mundo. Até então o mundo não conhecia a morte. Vá saber quantos anos Adão viveu naquele jardim. Chega lá em cima para perguntar para ele. A Bíblia fala dos anos que ele viveu depois que ele saiu do jardim. Lá dentro do jardim a gente não sabe quantos anos ele viveu dentro do jardim. Só no céu que a gente vai saber essa resposta. A morte chega. Com a morte chega a dor. Com a morte chega o pecado. Com a morte chega o sofrimento. É por isso que você sofre hoje. Você sofre hoje porque Adão desobedeceu. Nós sofremos hoje, nós sentimos dor, sofremos angústias, aflições, porque Adão desobedeceu. Foi por causa dele que o sofrimento chegou no mundo. Só que esse mesmo Adão, que permitiu, por causa de uma escolha equivocada, desobediência, permitiu que o sofrimento chegasse entre nós, foi necessário que muitos anos depois viesse um novo Adão, chamado Jesus Cristo. Para quê? Para vencer o sofrimento que Adão começou no jardim. Esse sofrimento que Adão começou no jardim, Jesus venceu na cruz. Vou falar de novo. O sofrimento que Adão inaugurou no jardim, Jesus venceu na cruz. Ele não vai vencer. Ele não está tentando vencer. Ele não está lutando para vencer. Ele não está se esforçando para vencer. Ele já venceu. Tá? Já é uma vitória conquistada. A morte não tem mais domínio sobre nós. O sofrimento também não deveria ter domínio sobre nós. A segunda parte do versículo, Jesus fala assim: contudo, tenham bom ânimo. No mundo tereis aflições. Contudo, entretanto, todavia, mas, porém,
tenham bom ânimo. Se no mundo tereis aflições, é um fato, não dá para escapar. O ter bom ânimo é um ato de confiança. Você vai precisar confiar. Você vai precisar confiar. Nós queremos respostas. Nós estamos o tempo inteiro querendo respostas. Jesus, por quê? Como? Quando? Para quê? Onde? Por que eu? Por que para mim? Por que comigo? O que eu fiz? O que eu tenho? Eu sou tão bom, eu sou tão certinho. A resposta Jesus tem para essa pergunta. Sabe por que você? A resposta dele é a seguinte: você confia em mim? Jesus sempre responde as perguntas na Bíblia com outra pergunta. E a essa pergunta que você passou a semana inteira fazendo, porque eu, Jesus está te respondendo hoje: você confia em mim? Você confia em mim? Lá em... Cadê aqui? Não anotei onde está o versículo. Mas é um versículo que você conhece. Eu acho que é Efésios. Aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Ele é fiel para cumprir. E aí Jesus segue perguntando: você confia em mim? Da mesma forma que você tem perguntas para Jesus, Jesus tem perguntas para você. E essa é a principal delas. Você confia em mim? A dor e o sofrimento para nós tem propósito. Eu não sei qual é a dor que você está passando. Eu não sei qual é o sofrimento que você está passando. Eu não sei se o seu sofrimento é uma enfermidade, se o seu sofrimento é um luto, se o seu sofrimento é a falta de recursos financeiros, se o seu sofrimento é um abandono, se o seu sofrimento são dívidas, se o seu sofrimento é uma traição. Eu não sei se o seu sofrimento é uma enfermidade. Eu não sei qual é o seu sofrimento. Não sei se o seu sofrimento é um sonho que você tem há muito tempo e você luta e nunca consegue conquistar. Parece que está nadando e não sai da praia. Parece que está dando murro em ponta de faca, não sai do lugar. Eu não sei qual é o seu sofrimento. Se você foi traído, se você foi abandonado, se você foi esquecido. Eu não sei qual é. Mas existe um propósito para isso. É isso que pega a gente. É aí que nós somos pegos. Tem um propósito e a gente quer entender por quê. A gente quer entender agora por quê. A gente quer entender imediatamente por quê. Só que a única resposta que Jesus dá é: confia em mim. Terceira parte do versículo: eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Isso é um fato. Tenham ânimo. Isso é um ato de confiança. E eu venci o mundo. Isso é convicção. Nós precisamos carregar com a gente a convicção de que o mundo já foi vencido. De que o sofrimento foi vencido, a dor foi vencida. Nós precisamos carregar. Hebreus vai falar para a gente que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Na versão King James vai dizer que é a convicção daquilo que se espera. Se eu quero dar um passo à frente, a fé é a convicção de que mesmo eu não vendo nada, eu vou pisar e o chão vai aparecer. Eu não vou cair. É a convicção daquilo que eu não vejo.
você não está vendo. Não é uma luz no fim do túnel, porque uma luz no fim do túnel você está enxergando. Mas fé, ela é usada naquilo que você não vê. Eu não estou vendo. Eu não estou vendo o chão. Eu não estou vendo saída. Já dei um 360, não achei nada. Já olhei para baixo, já olhei para cima. Nada. Já olhei para o alto. Nada. Já olhei ao redor do globo. Nada. É aí que entra a fé, quando seus olhos não veem nada. Se os seus olhos enxergam alguma coisa, você não precisa de fé. Você estica o braço e alcança. Se os meus olhos estão vendo o chão, eu não preciso de fé, eu estou vendo o chão. Se eu sei que tem uma escada na lateral que vai me fazer chegar até vocês, não é fé, eu estou vendo que tem uma escada na lateral e eu posso chegar até vocês. A fé é exatamente quando você não está enxergando nada. Quando você não enxerga a luz. Quando você não enxerga a beleza. Quando você não enxerga nada. É aí que a fé entra. Cristo venceu o mundo. E quando Ele fala que Ele venceu o mundo, significa que Ele venceu o pecado. Que Ele venceu o sofrimento. Que Ele venceu a dor. Que Ele venceu a morte. Quando que Ele prova que Ele venceu tudo? Quando Ele passa por tudo e ressuscita. Ele volta. Ninguém sofreu mais do que Jesus. Ninguém ficou mais angustiado do que Jesus. Por toda a angústia que você já tenha passado na sua vida, a sua angústia nunca te fez suar sangue. Por toda a dor física que você já tenha encarado na sua vida, você nunca foi chicoteado até os seus ossos aparecerem. Por mais sofrimento que você tenha passado na sua vida, você nunca foi abandonado por todos os seus amigos instantaneamente. Por mais que você tenha sofrido, os seus amigos não te abandonaram ao ponto de fingir que não conhecem você, negando que nunca viram você. E Jesus passou por tudo isso, sabe para quê? Para vencer. Para vencer o sofrimento que Adão plantou no jardim, que nós carregamos a consequência na nossa vida até hoje. Jesus veio, Jesus falou: eu vou descer, eu vou viver entre eles, eu vou passar pelos sofrimentos que eles passam, vou passar pelo sofrimento ainda maior, vou vencer o sofrimento, para que eles confiem em mim, para que eles acreditem em mim. Porque mais do que sofrimento, Jesus começa: tenham paz. Tenham paz. E a paz que vem de Jesus não é uma paz qualquer. Não é uma paz porque as circunstâncias ao seu redor estão perfeitas. Não é a paz porque os seus filhos são maravilhosos, o seu casamento é perfeito e a sua conta bancária está cheia e você não tem dívida nenhuma e está todo mundo cheio de saúde. A paz que Deus tem é maior do que isso, ela excede isso. E o sofrimento que passamos, que é inevitável para todos nós, ele tem duas saídas, ele tem dois caminhos. Ou Deus usa o sofrimento para você ser um instrumento de mudança nas circunstâncias, ou Deus usa o sofrimento para a circunstância mudar você. Ou você é um agente de transformação para as coisas que estão ao seu redor, ou você é um agente de transformação para trazer paz às pessoas que estão ao seu redor. Ou o sofrimento é um agente de transformação para mudar você, porque você precisa aprender a confiar em Jesus. Apocalipse 21:4 vai dizer: Deus enxugará
dos seus olhos toda lágrima. Não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá sofrimento e não haverá dor. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o sofrimento não é o fim da história. A sua história não acaba aí porque você está sofrendo. A sua história não acaba no sofrimento. O sofrimento não é o fim. O sofrimento é um agente de transformação. O sofrimento é passagem. Você passa pelo sofrimento. E você passando pelo sofrimento, você se torna uma pessoa mais próxima a Deus. Você se torna uma pessoa melhor. O nosso caráter é moldado. A nossa vida é transformada. Nós nos aproximamos mais de Deus e passamos a parecer mais com Deus, mais com Jesus. Quando a gente entende que o sofrimento é lugar de passagem, não se afunde, não se afunde no sofrimento. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Ergue os olhos. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o meu pé. Aquele que me guarda não dormirá. Eis que não dormirá o guarda de Israel. É Ele que te guarda. Confia. Levanta a cabeça. Se derrame aos pés de Jesus. Olhe para Ele. Ele vai ajudar você a passar por isso. A diferença entre o sofrimento, nós, quando sofremos ao lado de Jesus, é porque Jesus não nos abandona no nosso sofrimento. O nosso sofrimento não significa que Jesus se esqueceu de nós, muito pelo contrário. O nosso sofrimento nos traz para perto de Jesus, significa que Ele deu a mão para você. Ele está passando junto com você. Ele não te livrou do sofrimento, mas Ele entrou no sofrimento junto com você. Vocês lembram de Cedraque, Mesaque e Abednego? Que eles entraram na fornalha. Só que eles não estavam sozinhos dentro da fornalha. Jesus entrou no fogo com eles. Jesus entra no fogo com você. Jesus entra no sofrimento com você. Ele entra na dor com você. O problema é que nós ignoramos a presença dEle. Pode se colocar de pé. Fala assim comigo, repete comigo. O sofrimento não define minha história. A perda não define a minha história. O luto não define a minha história. Quem define a minha história é Jesus. Quando nós entendemos que existe um propósito no sofrimento para nós nos aproximarmos de Jesus, a nossa mente muda. A nossa forma de enxergar muda. E quando a nossa forma de enxergar muda, nós experimentamos a paz que excede o entendimento. Quando a sua forma de enxergar o dor e o sofrimento mudar, você vai entender na prática o que é ter paz que excede o entendimento. Lá em Romanos 8:18, Paulo fala assim: considero que esses nossos sofrimentos atuais não chegam perto da glória que será revelada. O que a gente passa aqui não chega nem perto do que o Senhor preparou para nós na eternidade. O sofrimento vai passar, confia em Deus, se derrame aos pés do Senhor, peça ajuda a Ele para passar por esse momento. Não tem como fugir. Quando o sofrimento chega à nossa casa, nós precisamos enfrentar com Jesus. Eu quero convidar todos vocês para vir aqui à frente.
Vamos cantar essa canção junto aqui no altar do Senhor. Todo mundo, não convite especial não. Todo mundo. Somos poucos aqui hoje. Cabe todo mundo aqui. Coloca a mão no seu coração. Chega mais para frente. Para de ocupar de trás para frente. Isso, chega perto do altar. Feche os seus olhos. Coloca a mão no seu coração. E comece a orar essa canção ao Senhor. Aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, liberta o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração. Me fazes cair as barreiras. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade, liberta os meus ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Espírito Santo de Deus, seus filhos estão aqui essa noite, nessa noite de quinta-feira, nessa noite chuvosa, se derramando aos teus pés, se declarando aos teus pés. Nossa oração essa noite, Pai, é para que o Senhor continue cuidando dos teus filhos, que eles possam sentir o teu calor, que eles possam sentir o teu amor, que eles possam sentir o teu toque, que eles possam sentir o teu abraço, o teu afago, o teu carinho, o teu alento, que eles possam sentir que estão sendo cuidados por ti. Nossa oração essa noite é para que eles entendam que aquelas pegadas na areia não são eles caminhando sozinho, mas são as suas pegadas com cada um deles no colo. Que o Senhor continue confortando, abraçando, transformando, mudando o caráter, revelando, se revelando
cada coração, que eles possam entender no espírito, no coração e na mente que o Senhor nunca abandonou, que o Senhor sempre esteve ali, que o Senhor permanece ali. Quando eles querem orar, o Senhor está ali. Quando eles não querem orar, o Senhor está ali também. O Teu Santo Espírito está à disposição todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Jesus nos avisou que passaríamos por isso. Jesus nos avisou que nós teríamos dores. Ele avisou. Ele avisou que você ia passar por sofrimento, por tribulação, por aflição, por tristeza, por angústia. Ele avisou. Mas na mesma palavra que Ele avisou que você passaria por isso, Ele disse: confia em mim. Tenha paz. Tenha paz, porque eu estou com você. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está com você. Jesus está com você no meio da enfermidade. Jesus está com você no meio da traição, no meio da perda, no meio do desemprego, no meio da frustração, da derrota. Ele está com você. Jesus manda falar para você essa noite: eu estou com você. Tenham paz, eu estou com vocês todos os dias. Eu já venci. Eu venci a dor, eu venci o sofrimento, eu venci o luto, eu venci a morte, eu venci o pecado. Confia em mim, eu estou aqui por você. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir. Sinta o toque de Jesus nesse O momento. teu toque, por tua bondade, liberta os meus ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo. Se declare a Jesus. Me derramar, Independente das dizer circunstâncias, que somente se declare a me Ele. derramar, dizer que sou
profundamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. E a que conclusão chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Quem pode fazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus, se é Deus quem justifica? Quem vai nos condenar se foi Cristo que morreu e mais? Ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ansiedade, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Contudo, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia.